quais são os mitos e realidades em torno da masturbação e seus efeitos. Bom, quando a gente fala da masturbação, primeira coisa, quando a gente pensa na infância, a gente, vamos falar assim, antes da puberdade, não é masturbação. A criança ela está explorando o corpo, assim como ela toca na orelha, ela explora o pênis, ela explora a vulva. Então a gente não considera como um ato sexualizado. Já na adolescência, é uma forma da e do adolescente conhecer o próprio corpo, conhecer as regiões que são erógenas, que dá prazer. É uma forma de toque que pode ser saudável e pode não ser saudável, dependendo como é a prática. Por que pode não ser saudável? Porque se esse adolescente ele começa a ter uma prática compulsiva em relação à masturbação, ou seja, uma frequência que começa a trazer problemas com as outras atividades, prejuízos com as outras atividades e até mesmo em alguns casos machucar o próprio corpo, a gente já começa a ver que esse adolescente precisa de ajuda. Na fase adulta, vai, né, buscar um pouco mais, né, a gente vai se aproximar mais dessa questão do adolescente, mas a gente começa a ver que o adulto, ele na maioria das vezes, ele acaba indo para esse caminho mais fácil da pornografia, online para poder ajudar nessa excitação, a gente vê que as práticas com os imaginários, o que são o imaginário? As memórias sexuais positivas são pouco utilizadas. O que são as memórias sexuais positivas? Porque, assim, nós temos uma prática onde, quando você está com a pornografia online, você se tornou um voyeur digital. Então, você está Uhum. assistindo pessoas a terem atividades sexuais e está se masturbando. Quando você começa a buscar as suas memórias sexuais positivas, ou seja, suas vivências sexuais do passado que foram prazerosas, ou você fantasia em uma prática sexual e você está nessa prática junto com a pessoa, você também faz parte dessa atividade sexual. Então você fecha os olhos, começa a imaginar, então você começa a fazer aquela conexão, né, da mente com o teu próprio corpo. E aí você tem uma prática masturbatória onde que você consegue estar alinhando mais essa mente com esse corpo e não desconectando do corpo, a mente do corpo como é no consumo da pornografia e masturbação. Dá diferença? Muita. Porque muitas das disfunções sexuais é porque a pessoa ela foi se desconectando tanto, se tornando um voyeur digital, que ela não consegue mais se conectar com ela mesma, com a sua própria sexualidade. Ela vai para uma atividade sexual aonde que a mente ela foi embora, só está o corpo ali. E Uhum. aí Uhum. não tem como se ter um Mas prazer real. quando a gente fala da masturbação, o que é mito? Mito na Que fala que é, mas na verdade não é, que sobre a a masturbação? masturbação em si, que ela em si traz uma disfunção sexual. Isso é um Não mito. quer dizer, é um mito. Uhum. Depende como é a prática e depende como ela é associada, né? Sempre pensando Até naquela curva do exagero, que o exagero isso, traz a compulsão, que a compulsão pode trazer a disfunção. exato. Vício. Porque pode ser uma forma que aquela pessoa tem para conhecer o próprio corpo, para ela também ter aquele momento de prazer, mas a depender, como você falou, a frequência, a intensidade e tudo mais dessa prática no dia a dia. Até porque, se a gente falar da masturbação, a gente vai lembrar que o próprio casal pode utilizar dessa prática como sexo, para ter Uhum. esse prazer, para ter esse orgasmo. E ok. É, se a gente for falar assim, né, para os CPF, os leigos, né, eu falo que são os CPF. Ah, tudo que é exagero, pensando em vício, pornografia, masturbação, tudo que é exagero, tudo que demanda e te tira da realidade, tudo que o teu prazer vem somente mediante tal condição,
é um sinal de alerta. Com certeza, com certeza. Eu gosto muito de dar o exemplo. Comer é uma necessidade do nosso organismo para nos mantermos vivos, produtivos, etc. Mas pode ser até um alimento saudável. Se eu comer em excesso, eu vou estar tendo um problema. É. Então eu preciso ter essa atenção. A história de contar a verdade para mim, né? Porque a gente sempre sabe. Eu, eu parto desse lugar, assim, a gente sempre sabe. A gente sempre sabe que tá a mais. É Sim, que é amedrontador, é prazeroso, para que que eu vou cuidar disso? Ah, não tá me prejudicando. Ah, minha parceira tá topando. Até chegar aqui, que é quando essa pessoa chega buscando ajuda. com certeza, E nós não com estamos nem certeza. falando dos crimes, hein? Nós estamos Sim, falando do cotidiano, nós estamos falando de pessoas funcionais aqui fora que não são criminosas e que sofrem. sim. E junto aquelas pessoas também que, devido, né? A gente, na verdade, não sabe de novo quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, mas que tem outros transtornos psiquiátricos aí associados, uma depressão, um transtorno de ansiedade, uma ansiedade social. E isso a gente vai ver muito comum com essa questão da pornografia.